Então, vamos começar agora o nosso segundo módulo. E aí, deixa eu te avisar. Se você não tiver aí, eu não sei quanto tempo que eu vou demorar aqui para dar esse segundo módulo, mas se você não tiver aí pelo menos uns 40 minutos da sua vida para poder me ouvir, ou você dá o stop aqui embaixo aqui, ou pause, sei lá, você quer ir no banheiro, vai lá. Vou te dar 30 segundos, dá o pause e vai lá. Já foi? Não, você podia ter dado pause e ido lá. Porque você precisa de muita concentração agora. Se você não tiver esse tempozinho de verdade, não veja agora esse vídeo. Veja quando você puder e você tiver um ambiente silencioso, num lugar que dê para você prestar atenção. Porque você vai ter que prestar atenção mesmo. Assim. Tem uns negocinhos meio complexos aqui. Então, eu preciso da sua atenção. Pegou aí? Então, tira o fonezinho da música que você está ouvindo. Não compete a música que você está ouvindo comigo. Desliga tudo ao redor. Desliga a televisão. Prende o cachorro. Pede para sua mãe para ela ficar quietinha lá na cozinha. Pra você prestar atenção. Vamos lá. A gente vai conversar agora, se você já assistiu o vídeo do primeiro módulo, só para retomar, você já percebeu que aquilo que você diz não pode ser controlado a forma que a pessoa que você está conversando vai receber. A gente não controla a forma que as pessoas que nos ouvem vão receber aquilo que nós estamos dizendo. E é por isso que agora a gente vai conversar sobre esses elementos, sobre esses pequenos elementos que a gente usa para poder conversar com as pessoas. E aí, para isso, nós vamos conversar sobre a semiótica. Esse nomezinho é estranho, parece coisa de física, né? Se você já estudou física, tem uma parte lá que chama ótica, não tem nada a ver com isso. Semiótica foi um negócio que foi, aí nesse caso, é uma ciência, diferente da comunicação. A semiótica é uma ciência, porque ela pode ser reproduzida e ela pode ser comprovada por esse camarada barbudo aí que você está vendo, Charles Sanders Peirce. É Peirce, gente, não é Pierce. Não, de Pierce não, é Peirce. Nasceu em 1839, morreu em 1914. E olha aí o currículo do camarada. O cara era cientista, matemático, químico e filósofo. Quer dizer, nesse período aí, ó, é dentro daquele mesmo período que a gente estava falando sobre positivismo, os caras tinham que saber de tudo e tinha que ser racional e tinha que ser comprovado e tudo tinha que ser assim muito científico. E aí esse cara, esse Charles Sanders Peirce, ele já nasceu num contexto bem propício para poder ter todas essas habilidades aí como cientista, matemático, químico e filósofo. Ele era filho de um cara que chama Benjamin Peirce. Ele foi um dos principais e um dos pioneiros. Ele foi o coordenador do curso de matemática de Harvard durante muito tempo. O pai dele, o pai do Charles Sanders Peirce. Benjamin Peirce. Depois você procura no Google aí que você vai ver que era um cara famoso. Mais até do que o próprio filho dele, o Charles Sanders Peirce. E ele cresceu nesse contexto. E aí ele desenvolve essa disciplina que é chamada de semiótica. A semiótica está inserida dentro de uma noção filosófica, e eu não vou entrar em muitos detalhes para não confundir muito sua cabeça, mas eu vou usar essas palavras para, talvez algum dia, se você tiver vontade, você vai pesquisar aí no Google mesmo, Wikipédia, e aí você vai descobrir um pouquinho sobre isso. Ela está dentro de uma noção filosófica que chama fenomenologia. A fenomenologia é a forma com que nós recebemos o mundo que está ao nosso redor. Como é que eu recebo o mundo que está ao meu redor? É isso que a fenomenologia tenta estudar. E o Peirce forma essa semiótica dentro desse contexto da fenomenologia. Então vamos lá. Semiótica. O que é semiótica? Do grego é semeion. E a tradução de semeion do grego para português é signo. Não tem nada a ver com horóscopo, gente. Não tem nada a ver com leão, capricórnio, sagitário. Signo é uma outra coisa. E aí tem uma autora brasileira que chama Lúcia Santaella, que é uma das grandes referências da semiótica no Brasil. Ela define signo dessa forma aí que você está vendo. É uma coisa que representa outra coisa. Então, para a Santaella, né, da mesma forma que é para o Peirce,
O signo ele tem uma função de representar ou substituir um objeto. Estranho, né? Vocês dois aí que estão ouvindo estão achando estranho isso? Estranha essa noção de que é alguma coisa que substitui outra coisa. Então vamos lá, eu vou apresentar para vocês então um quadro, um cara que chama Magritte, ou Magritte, se for se traduzir certo, falar em francês. O cara chama René Magritte. E ele pintou esse quadro aí, isso é uma pintura de um quadro. E embaixo tem um texto, que é Ceci n'est pas un pipe, que traduzido é Isso não é um cachimbo. Então vocês estão vendo aí o quadro, que tem um quadro pintado com um cachimbo. Mas embaixo está escrito Ceci n'est pas un pipe, ou Isso não é um cachimbo. Aí, o que você teria para me dizer a respeito desse quadro do Magritte? Se ele pintou um cachimbo, ele foi lá e escreveu embaixo, isso não é um cachimbo. Qual que é a lógica disso? Aí você pode olhar e falar, porque isso não é um cachimbo, isso aí é um, sei lá, um martelo, ou sei lá, qualquer outra coisa. Não, é um cachimbo, ele pintou um cachimbo mesmo. Só que ele escreveu embaixo, isso não é um cachimbo. Então agora você tem noção do que é um signo. Isso não é um cachimbo de fato. Isso que você está vendo não é um cachimbo. Isso é uma pintura de um cachimbo. Isso não é o objeto cachimbo de fato, mas é uma pintura de um cachimbo. E aí, para complicar um pouquinho mais a sua cabeça, esse quadrozinho que você está vendo aí na sua tela aí, isso também não é um quadro do Magritte. Isso aí é uma representação digital do quadro original do Magritte, que está em algum lugar lá na França, não sei onde. Então, isso que você está vendo na sua tela é um signo, é uma representação do quadro original lá do Magritte. E o Magritte brincou com isso, fez o desenho do cachimbo, pintou o cachimbo e escreveu, isso não é um cachimbo. O que ele está fazendo? O que ele está dizendo com isso? Que, de fato, aquilo não é um objeto, mas é uma representação do objeto. Pronto. Então, agora a definição da Santa Ela ficou um pouco mais clara, de que o signo é alguma coisa que substitui outra coisa. Bom, isso é signo. Então, guarda isso na sua cabeça, porque essa noção é muito, muito importante e a gente vai trabalhar com ela nesse segundo módulo todo. Agora, essa outra imagem aí que você está vendo. Provavelmente você já viu isso em algum lugar. Se você assiste a novela da Record lá, Os 10 Mandamentos, você já deve ter visto esse negócio em algum lugar. Isso se chama hieroglifo ou hieróglifo. Eu nunca sei como é que fala direito. Mas eram desenhos que eram feitos pelos egípcios, pelo povo egípcio, há 2000 anos antes de Cristo, mais ou menos. 2000 anos antes de Cristo. E aí você vê entalhado aí na pedra todos esses desenhos. Aí você vê ali na parte esquerda superior lá, tem um desenho que é muito parecido, por exemplo, com um passarinho e uma pena. E fica nítido de perceber. Logo abaixo dele tem um outro desenho que parece um olho. E que fica claro, é nítido perceber que é um olho. E aí, a partir desses outros desenhos, você vai poder olhar e vai conseguir identificar várias coisas. Então, os egípcios já trabalhavam com essa noção de que alguma coisa pode substituir uma outra coisa. Se eu quero comunicar com alguém e eu vivo num mundo primitivo, num mundo do período neolítico, o máximo que eu vou fazer é arrumar um pedaço de pedra e vou entalhar ali naquela pedra lá alguma coisa que eu gostaria de representar. Bom, se eu vi um passarinho muito bonito, eu quero representar esse passarinho. Então eu vou lá, eu pego meu pedaço de pedra a pontiagudo e eu bato ali e entalho algo que lembre aquele passarinho bonito que eu vi. Então, aquilo que eu entalhei na tela, na pedra, ou isso que você está vendo aí na tela, esses desenhos, esses hieroglifos, eles são signos. Eles são representações de alguma coisa que é um objeto real. Bom, só que aí o Peirce, Charles Sanders Peirce, esse nome bonito, ele tinha uma fixação pelo número 3. Tudo para ele é uma tríade. E aí agora a gente vai começar a falar sobre essa tríade. Bom, se agora deu vontade de você fazer xixi, então dá pausa, vai lá agora e volta, porque a gente precisa da sua atenção. Vamos lá. Foi? Então tá. A fenomenologia, como eu disse lá, a noção filosófica, ela
ela também trabalha com 3 formas de se receber. E aí o Peirce, ele dá nomes bonitos para essas formas. Ele dá primeiridade, secundidade, terceiridade. E aí, gente, não tem nada a ver com terceira idade, ou primeira idade, segunda idade, não. Primeiridade é algo que é característica do primeiro. Secundidade é a característica do segundo. E terceiridade é a característica do terceiro. Então, por exemplo, a característica de alguém que é veloz é a velocidade. Então, a característica do primeiro é primeiridade, secundidade, terceiridade. Como é que funciona isso? Como eu disse, a fenomenologia é aquela noção filosófica de como nós recebemos o mundo. Então, o que seria a primeiridade? A primeiridade é aquilo que eu recebo do mundo e que fica ainda no plano das sensações e que eu não consigo nem racionalizar direito. Exemplo, tem uma janela aqui do lado e bate um vento. E esse vento vem e bate em mim e os meus pelos arrepiam. Primeiridade. É uma mera sensação. É um mero sentimento. Porque a partir do momento em que eu percebo que os meus pelos subiram por causa da janela, já deixa de ser primeiridade. Aí já é secundidade. Ação e reação. Conexão real. Então bateu, subiu. Primeiridade é uma sensação. Na hora que eu começo a racionalizar a respeito dessa sensação, bom, deixa de ser primeiridade, deixa de ser sensação. E aí já é algo do segundo. E o terceiro, a terceiridade, é aquilo que me move em relação ao segundo. Então, repetindo, bate o vento, subiu os pelos. Primeiridade, sensação. Secundidade, eu já faço uma relação. Opa, peraí, bateu, então é por causa da janela. Terceiridade, aí é já causa e efeito, aí eu falo, pô, não quero sentir frio. Vou lá, fecha a janela. Essa é a terceiridade. É aquilo que já me move ou que tem uma relação causal. Bom, eu disse isso para poder simplificar lá na frente, a gente vai ver algumas coisas a respeito disso. Por Peirce, pro Charles Sanders Peirce, o signo, esse negócio que substitui um outro negócio, né, no caso lá dos hieroglifos egípcios, aquele desenho entalhado na pedra, que substitui um passarinho de verdade, ou o desenho do cachimbo do Magritte, que substitui o cachimbo de verdade, ele é constituído de 3 partes. E aí a gente vai ver essas 3 partes aí. Tem esse triângulo, e essas 3 partes, elas são divididas em 3 seções. A primeira, a de cima, é a chamada de representamen. É um nome estranho mesmo. Na banda inferior nós temos o objeto e o interpretante. Então agora a gente vai entender um pouquinho o que são esses 3 e depois eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Representamen é aquilo que eu vejo de fato, é aquilo que eu estou vendo. O representamen, no caso do Magritte, era o desenho do cachimbo. O desenho do cachimbo é o representamen. O objeto é aquilo que ele se refere objetivamente. Então, o desenho do cachimbo se refere a um cachimbo, de fato. A um cachimbo que provavelmente o Magritte tinha lá em cima da mesa dele enquanto ele ia pintando, como referência. E por último a gente tem o interpretante. E o interpretante não é você, mas o interpretante é aquilo que surge na sua cabeça quando você vê o desenho do cachimbo. Você consegue diferenciar? São 2 coisas diferentes. Uma coisa é o desenho que está lá. A outra coisa é aquilo que aparece dentro da sua cabeça quando você olha. Isso é um interpretante. Se você fechar os olhos agora, você vai conseguir lembrar do desenho do cachimbo. Isso é um interpretante. É aquilo que surge na sua memória, é aquilo que surge dentro da sua cabeça. Isso é o interpretante. E aí a gente vai ver lá na frente por que é tão importante distinguir esses três elementos do signo. Para dar alguns exemplos para vocês. Vamos lá. Um representamen que está aí. A palavra cavalo. A palavra, o texto, cavalo, está aí representado para você de verde. Ela está se referindo a um objeto, efetivamente, que é esse cavalo que está aí. E o interpretante é aquilo que surge na sua cabeça, é seu. É o cavalo que vai surgir na sua cabeça. Quando você lê a palavra cavalo, você vai imaginar um cavalo diferente do meu cavalo, por exemplo. E todas as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo vão imaginar um cavalo diferente.
Isso é o interpretante. Então, a palavra cavalo está se referindo a um objeto de fato, a um cavalo. E o interpretante é aquilo que surge na minha cabeça quando eu leio a palavra cavalo. Agora, olha só, se eu substituo aqui, eu tirei a palavra cavalo e coloquei esse íconezinho aí. Da mesma forma, esse ícone está se referindo a um objeto de fato, que é o cavalo. E por algum motivo, de forma diferente de quando eu li a palavra cavalo, quando eu olhei para esse ícone aí, o interpretante que surgiu na minha cabeça foi diferente. Não foi o cavalo de quando eu li a palavra cavalo, mas apareceu um outro interpretante na minha cabeça. Agora, só para deixar a coisa um pouquinho mais clara para vocês. Um dos três pilares ali, né, representante, objeto e interpretante, a gente tem sempre a noção, quando ouve pela primeira vez essa história de semiótica, de pensar que objeto é alguma coisa palpável, é alguma coisa que eu pego, é um objeto de fato. Mas não necessariamente é isso. Objeto pode ser qualquer coisa. Pode ser algo que eu vejo, pode ser algo que eu sinto, pode ser algo que eu ouço. E lá na frente a gente vai ver alguns exemplos disso. Por exemplo, eu vou fazer um teste com vocês para provar que objeto nem sempre é algo palpável. Vou pedir para você fechar seus olhos aí, fecha o olho, e eu vou falar uma palavra, e eu tenho certeza que você vai imaginar alguma coisa quando eu disser essa palavra. Então, feche seu olho, eu vou falar uma palavra. Dragão. Existe dragão, gente? Se você falar que sim, eu vou acabar a aula aqui agora. Não existe dragão, mas eu falei dragão, e eu tenho certeza que você imaginou um dragão. Qual dragão? Qual interpretante surgiu na sua cabeça? Não tenho a menor ideia. Qual foi o representante? O que foi aquilo que você recebeu substituindo? Eu dizendo dragão. Esse era o representante. Eu dizendo dragão. Então, o representante agora era o meu aparelho fonador dizendo dragão. Qual que era o objeto? Não sei, dragão não existe. Mas ele existe. Ele existe em algum lugar da sua memória. Aí você pode ter imaginado o dragão do Senhor dos Anéis, você pode ter imaginado o dragão do Como Treinar o Seu Dragão, você pode ter imaginado 1 milhão de dragões. Mas o dragão, de fato, o objeto, não existe. Se alguém algum dia viu um dragão de verdade, liga pra mim, eu vou passar meu WhatsApp no final, liga porque eu quero ver. Não existe dragão. Mas você imaginou um dragão. E eu estou falando isso para poder mostrar para vocês que o objeto nem sempre é algo palpável. Ou vou trazer algo mais brasileiro. Se eu falo para você Saci Pererê, você sabe como que é o Saci Pererê. Você sabe exatamente como é o Saci Pererê, mas o Saci não existe. Mula sem cabeça. Você sabe como que é a mula sem cabeça, mas ela não existe. Então, eu dizendo para você Saci Pererê, a minha voz dizendo para você Saci Pererê, está substituindo esse objeto que, na verdade, vive só no seu imaginário. Ou, no nosso caso, brasileiros, vive no imaginário popular brasileiro. Esse Saci Pererê, ele habita no nosso imaginário. E quando eu falo Saci Pererê, esse representante na minha voz ativa na sua cabeça o interpretante do desenho do Saci Pererê na sua mente aí, e ele está se referindo a um objeto que faz parte da cultura popular. Beleza. Apresentando aí mais uma noção. Um representante aí, esse farol vermelho. Esse farol vermelho ele está se referindo a um objeto específico, que no caso são as leis de trânsito. E qual que é o interpretante de quando, se você não dirige ainda, mas provavelmente você anda de carona com alguém, você sabe exatamente o que deve ser feito quando o sinal que está lá em cima no trânsito fica vermelho. Você tem que parar. Então, o interpretante, aquilo que surge na sua cabeça quando você vê um sinal vermelho é pare. Ok? E aí, então, para deixar a coisa mais legal ainda, a gente vai perceber o que o Peirce chama, esse desenho que você está vendo aí, dos triângulos um encaixando no outro, é o que ele chama de semiose infinita. Sempre um interpretante de um signo vai ser o representante de outro. Olha que loucura. É mais ou menos assim. Vou falar sobre o dragão, o exemplo que eu dei do dragão. O dragão é o objeto. Mas o dragão não existe. Então, de onde surgiu esse dragão? Esse dragão provavelmente já foi o signo de alguém
há 1000 anos atrás, que viu um animal alado passando, não identificado, ele não tinha a menor ideia do que era. E aí ele foi lá e escreveu, bom, então, dragão, então, isso que ele viu passa a ser um objeto de fato. E aquilo que ele escreveu, contando essa história, passa a ser o signo daquilo que ele viu. E aí, esse signo, contando a história do que é o dragão, inspirou o camarada que fez o Senhor dos Anéis a desenhar um dragão virtual baseado naquilo que ele escreveu. E essas relações semióticas, ou essa semiose infinita, ela não tem fim. Porque sempre alguma coisa vai se referir a outra coisa. E não tem fim. Talvez lá no final dessa semiose infinita a gente chegue em Deus, que é o objeto puro. Mas até que chegue nele, a gente sempre vai voltando, até chegar num objeto puro. Às vezes dá uma complicada, mas vocês vão começar vai começar a ficar mais claro agora. Vamos lá. Eu apresento essa palavra para vocês. É um texto, está escrito. Mas se eu apresento a imagem, eu estou me referindo ao mesmo objeto. Tanto a palavra quanto a imagem, eu estou me referindo à mesma palavra. Ou se eu coloco um ícone, eu também estou me referindo à mesma palavra. Agora, se eu coloco esse, já muda. Porque esse aí já é o signo, ou já é o símbolo da Apple. Quer dizer, a palavra que eu apresentei é maçã. Eu te apresentei uma foto de uma maçã. E depois eu te apresento um ícone. Todos eles se referindo a um objeto, a maçã. Mas o signo da Apple, ele não se refere à maçã em si, mas ele se refere à empresa Apple. Então, o representante ele já está se referindo a um outro objeto, tá? Apesar de ter esse desenho da maçã. Por exemplo, se não me engano, é no mundo inteiro que o sinal vermelho, né, o vermelho do pare, signifique pare. Mas existem outras coisas que são culturais. Por exemplo, o luto. Eu estou usando preto. Se eu for agora em um velório, eu vou ser bem recebido lá porque eu estou usando a cor do luto, o preto. Mas aqui no Brasil, porque se eu for ao Egito, por exemplo, eu teria que usar amarelo. Porque no Egito o amarelo é a cor do luto porque representa as folhas que caem da árvore no outono, é a cor do outono, então é a cor da morte para reiniciar a vida na primavera. Então vocês veem que os símbolos eles são culturais também. Um outro exemplo. Se eu fizer isso aqui para vocês, vocês vão me cumprimentar e vão dizer, opa, beleza? E aí, como é que tá? Tudo jóia? Mas se você fizer isso aqui, se você for num país oriental, especificamente a região da Mesopotâmia, né, a região árabe, se você fizer isso aqui, você vai ter que correr muito, porque eles vão te matar. Porque isso aqui, para eles, é a mesma coisa que pra gente, só que a gente usa um outro dedo, um dedo mais do meio da mão, sabe? Então, isso aqui para eles é isso. É cultural, é um símbolo. Pra gente, isso aqui é joia. Mas eu te pergunto, qual que é a relação disso aqui com joia? Com tudo bem? Com e aí, beleza? Qual que é a relação de um dedo polegar levantado para tudo bem? É algo arbitrário, é simbólico. Da mesma forma que para os árabes isso aqui é simbólico também, só que de uma outra forma, né? Então é por isso que o símbolo talvez seja a forma mais comum que a gente tenha de pensar as coisas. Nós pensamos no nível simbólico. Quando você está pensando em alguma coisa, você está pensando usando o português. Então você está pensando usando algo simbólico. O tempo todo a gente vive num nível simbólico. E raramente, às vezes, a gente se submete a esses outros signos que são de primeiro ou segundo nível, a mera sensação ou algo mais que diz respeito à emoção. Só para dar um exemplo, para exemplificar de como que a gente hoje é muito mais racional e o mundo é simbólico, o mundo ao nosso redor é simbólico, celular o tempo todo e isso aqui tudo é simbólico e os ícones, os emojis, eles substituem uma conversa inteira. Eu coloco 3 carinhas e com 3 carinhas que eu coloco lá no WhatsApp, eu resumo uma conversa de 60 palavras. Quer dizer, eu já estou substituindo algo, e aí no caso você vai me falar, pô, mas
o desenhozinho da carinha não é um ícone, sim, mas nesse caso o ícone está substituindo palavras. Então, pra vocês verem como é que a questão da semiose, ela é... Vocês lembram que eu falei da semiose infinita? As coisas vão se imbricando, as coisas vão se substituindo. Então, no caso das carinhas, elas são ícones, sim, mas várias vezes, na maioria das vezes, nós usamos elas no celular para substituir palavras. Então, ela acaba funcionando de forma simbólica, mesmo sendo um ícone. Vocês veem como as coisas, às vezes, elas se entrecortam. Só para vocês terem uma ideia de como que raramente a gente se submete a esses signos que são de primeira ou segunda instância, e para reforçar aquela noção de que o objeto não necessariamente é algo que seja palpável, tem uma árvore que chama Dama da Noite. Não sei se você já sentiu o cheiro dela, mas ela tem um cheiro doce muito forte, um cheiro muito gostoso. E todas as vezes que eu sinto o cheiro da Dama da Noite, ela traz alguma coisa na minha memória que eu não consigo explicar. Eu não consigo exemplificar o que acontece. É porque ela evoca alguma coisa da minha infância que eu mesmo nem tenho noção. Mas a Dama da Noite, ela é um representamen que remete a um objeto da minha infância que eu não sei o que é. Mas é algo de primeira ordem, porque ela mexe só com as minhas sensações. Eu não tenho uma causa e um efeito, e muito menos não tenho uma relação de compreensão, como são os signos de terceira ordem, como símbolo. É uma mera sensação, é algo que mexe comigo, mas que eu não sei bem explicar como é que é. Um cheiro. Por exemplo, eu vou agora mostrar para vocês verem como é que não necessariamente é algo visual ou cheiro, pode ser qualquer coisa. O signo pode ser qualquer coisa. Olha só, música. Olha como é que a música, que é algo simbólico, pode remeter a alguma outra coisa. Ouve essa música, por exemplo. Ouve aí. Essa música te remete à alegria. Quer dizer, os tons dela, a forma, né, o ukulele, né, que é esse instrumento, ele te remete à alegria, é algo que te bota para cima. Então é um signo que está referindo a um objeto e esse objeto é a alegria. Então eu fico eufórico com essa música. Agora ouve essa outra música. Essa música já é um pouco diferente. Os tons do piano, os tons menores, né, do piano, eles remetem a algo melancólico, a algo triste. Então, você ouvindo essa música, você acaba ficando triste também, né? Diferente da música que usa o ukulele, que usa aquele ritmo mais para cima, essa já te dá mais melancolia, te dá mais tristeza. Então, a música remete a um objeto, que nesse caso é a tristeza. Agora, olha essa outra música, então. Essa já é a música típica dos filmes de suspense. Então ela já cria uma tensão maior, é aquele tom que te dá, e agora, o que vai acontecer, e aí? Então você vê que nos filmes, muitas músicas são usadas exatamente para substituírem uma sensação pra gente. Se você for assistir, por exemplo, um filme de suspense, pensa aí numa cena, um menino andando num corredor escuro, assim. Se não tivesse som nenhum, você ia assistir, beleza. Agora, se você já coloca essa música
com o menino andando no corredor, já muda completamente o clima, já muda completamente, porque essa música está substituindo um objeto que nesse caso é a tensão, é o suspense. Então a música funciona como um signo também. E aí só para concluir esse módulo, você vê essa imagem aí, que é de uma campanha publicitária, e eu não preciso nem falar quem que é, de quem que é essa campanha. Até porque ela também nem coloca quem que é. Mas a ideia é exatamente essa, pra vocês verem como que o poder do signo, ele não precisa nem colocar o nome mais. Ele já substitui. Você olha, você vê a forma, você vê as cores, você já sabe. Você já sabe de quem se trata. Eu nem vou falar o nome, porque você sabe quem que é. Eu não preciso nem falar. Esse é o poder que o signo tem de substituir um objeto. Então, para concluir esse módulo, signo é uma coisa que substitui outra coisa. E a gente viu que existem várias formas de se substituir um objeto. O objeto pode ser qualquer coisa mesmo, a gente viu que pode ser qualquer coisa. E o signo também pode ser qualquer coisa, pode ser um som, pode ser um cheiro, pode ser algo que eu vejo. E aí a gente vai ver agora no terceiro módulo por que a gente viu todas essas coisas. Se você já viu o primeiro módulo da comunicação e você agora compreendeu lá no primeiro módulo de que eu não controlo aquilo que vai na cabeça do outro, mas agora você já identificou quais são os elementos que você pode usar para transmitir uma informação. E aí agora você entendeu de forma técnica como que funcionam esses elementos, a própria língua, ou usar algo para poder substituir alguma coisa. Essas informações técnicas vão ajudar a gente agora para entender o terceiro módulo, e que é o módulo de conclusão dessa disciplina, e que é compreender como é que Jesus usava essa noção de comunicação e de significação. E aí eu ouso dizer que Jesus foi um mestre, tanto da comunicação quanto da semiótica. Então, se prepara aí que daqui a pouco a gente vai para o terceiro módulo.